Bom dia. Bom dia. Nós Bom dia. paramos a aula passada num ponto delicado, desagradável, que é a possível entrada, vamos ver quanto tempo isso dura, ou seja, o novo, o normal, o que é que vai fazer com isso, do mal. A filosofia moderna, sobretudo, trabalhou muito no sentido de afastar a questão do mal, de não fazer dela um ponto central do pensamento, que foi, enquanto naquela longa duração de 13 séculos, muito longa duração, se a gente pensar na totalidade da história da filosofia, desde os pré-socráticos no sexto antes de Cristo, como 26 séculos, 13 é a metade dessa duração. Então, do século I, em que se fez o encontro da fonte grega do ser com a fonte judaica de Deus, e o acordo entre razão e fé, o equilíbrio tenso, mas equilíbrio, entre razão e fé na teologia, a questão do mal, como é que pode haver mal no mundo se o Criador não pode ser mal, era evidente, era necessário. Quando a Idade Média, a segunda parte desses 13 séculos, o 9, 10, 11, 12, 13 de Santo Tomás, na época da escolástica, que levou essa questão a um ponto muito agudo. Perdeu potência, perdeu força. Veio o Renascimento com a intenção de superar essa época, esses 13 séculos de sombra para eles, renascentistas, para recuperarem a luz daquele momento mítico, mas que eles tinham como real, né? O grande século de ouro da cultura greco-romana. Então, o renascimento dessa cultura implicava num combate frontal a tudo que era estruturante dos 13 séculos, a patrística, 8 séculos, a escolástica, né? Santo Agostinho brilhando na patrística, Santo Tomás na escolástica, na Idade Média, né? Antiguidade tardia, Idade Média. E esse ataque frontal implicou numa destruição da teologia como discurso de verdade. Ou seja, a razão a serviço das verdades reveladas, verdade com verdade, as verdades reveladas gozando de uma primazia, evidentemente, porque o revelador é Deus, mas que, por outro lado, na sua revelação não se faz claro o bastante para a nossa razão, para a nossa mente finita e imperfeita. Então, a razão entrando para colaborar com a obra da produção da verdade, a verdade revelada por um lado, a verdade procurada por outro, encontrando-se em a verdade, V maiúsculo. Então, essa parte da servidão voluntária da razão à fé, da filosofia à religião, à teologia, na forma geral da teologia, foi onde se puxou o tapete no Renascimento. A razão foi separada da fé aí. Já tinha sido. A pequena escola, mas que fez um estrago dos averroístas latinos, no final da Idade Média. Santo Tomás disse no prefácio de um tratado de metafísica, ele diz: se não se seguir a solução que ele tinha dado, a questão de razão e fé, etc.,
uma solução era extraordinária, mas era tão difícil de seguir que nem os seus discípulos mais próximos seguiram. Acabou. Mas era como se ele estivesse dizendo, ele não fez a menção direta, mas se não se seguir a solução que eu dei, acaba-se caindo no averroísmo latino. Averroes foi o grande intérprete, tradutor, comentador. Quando se dizia o comentador, na Idade Média, era Averroes. Árabe, embora nascido na Espanha. Muçulmano, islâmico, árabe, de Aristóteles. Santo Tomás lutou com a interpretação de Averroes para devolver um Aristóteles grego. Evidentemente, o Aristóteles que ele nos deu, e é o que nós conhecemos, é um Aristóteles cristão. Mas um dos lugares da luta foi em relação ao intelecto. A compreensão de que Deus é puro intelecto era partilhada por Averroes e Santo Tomás. Para Averroes, decorria daí que o homem é apenas um intelecto passivo ou formal. Então, há uma unidade de intelecto e esse é Deus. Do ponto de vista cristão, evidentemente, todas as criaturas criadas à imagem do Criador, e o homem acima de todas, porque partilha com o Criador o intelecto, essa questão da unicidade do intelecto foi um dos territórios de luta de Santo Tomás contra Averroes, com Averroes, porque ele é um bocado devedor de Averroes, embora ele possivelmente não gostasse de aceitar essa imputação, né, de ser devedor de Averroes. Então, Averroes nunca disse que, em função de só haver um intelecto verdadeiro, intelecto ativo, como ele chamou, e Santo Tomás repetiu, o intelecto ativo, que é Deus, haveria, quando o intelecto passivo ou receptivo ou formal humano se manifesta, e se manifesta na forma da filosofia, que para Averroes, como antes dele, para Avicena, os dois bons intérpretes árabes de Aristóteles, a filosofia era a verdadeira religião. Então, se houvesse uma oposição entre o intelecto ativo de Deus e o intelecto passivo, filosófico que é religioso, é a verdadeira religião. A religião vulgar, a religião do povo, era necessária, mas não era a verdadeira religião. Essa era dos filósofos. Se houvesse aí conflito, nós não estaríamos naquela posição que se conheceu pela Idade Média. Existe contradição entre fé e razão? Não, porque ambas são criaturas do Criador e Deus não é contraditório, portanto, não é contraditório consigo mesmo, não pode ser, portanto, não cria contraditoriamente. Ou se há, mas essa diferença é meramente formal, quer dizer, de ponto de vista. Significa a verdade revelada vale mais do que a verdade buscada, que a filosofia encontra. E é, portanto, preciso equilibrar esses dois pontos de vista, esses dois métodos, o da adesão direta pela fé e o da busca pelo questionamento filosófico. Se se conseguir isso, oposição que haja é recolhida, é eliminada. Ou, como foi no século XIII de Santo Tomás, existe, sim, diferença entre fé e razão, e ela é material, ou seja, ela é real. Ela é real. Resolver essa questão foi o que Santo Tomás fez no pequeno livro do Ente e da Essência, e possivelmente foi em relação a isso que ele disse, e se não se seguir isso, vai cair no averroísmo latino.
O que seria o averroísmo latino? Porque os averroístas latinos, que não havia, antes de Santo Tomás dar essa dica, e passaram a existir, pequenos filósofos, Siget de Brabant, Boécio de Dacia, de quem nós não nos lembraríamos, provavelmente, se eles não tivessem feito, não sei se conscientemente, se estrategicamente, o estrago que fizeram, sendo averroístas, seguindo Averroes, latinos, porque na tradição cristã, atribuindo a Averroes uma teoria que Averroes nunca produziu. Averroes teria, segundo esses dois pequenos filósofos, sua escola. Durou um tempo, teve até certa influência na Universidade de Paris. Teria dito, Averroes, que há duas verdades. Uma que provém do intelecto divino, intelecto ativo, e que o homem não pode compreender, porque o seu intelecto é passivo, é receptivo. Não é, embora em grau muitíssimo inferior, da mesma dinâmica do intelecto divino, porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, aí, no intelecto. Não é essa a visão islâmica, árabe, de Aristóteles. Enquanto que o intelecto humano, passivo, etc., pela filosofia que é a verdadeira religião, produziria a sua própria verdade. E essas verdades não poderiam ser comparadas, porque seria necessário haver, um pouco o argumento aristotélico do terceiro homem, seria necessário haver alguém fora dessas duas verdades para decidir sobre elas qual era a verdadeira. E não há, porque seria necessário haver um segundo Deus, julgador das verdades do intelecto divino e das verdades do intelecto humano da filosofia. Averroes nunca disse isso dessa maneira. E, portanto, nunca tirou disso, que estava ali meio latente na obra dele, mas que ele não disse, a consequência que os averroístas latinos tiraram, atribuindo a Averroes a teoria da dupla verdade. Quer dizer, existem duas verdades. Mas essas duas verdades não estão na diferença entre o intelecto ativo e o intelecto passivo, o intelecto divino e o intelecto humano, expresso na filosofia, que é a verdadeira religião. Não aí, mas no próprio dizer humano, a maneira como eles formalizaram essa ideia da dupla verdade foi: digo pela razão, digo pela fé. Claramente, o que está sendo introduzido aqui é o discurso. Digo e digo. Não é mais a coisa e a verdade da coisa, seja o que for a coisa de que se trata no pensamento, seja qual for. Digo pela razão que, por exemplo, não houve ressurreição. Porque aprendi com Aristóteles, primeiro princípio da lógica, que o que é e o que não é, não é. E Jesus não pode, ao mesmo tempo, ser Deus e ser homem. Porque a essência de Deus e de homem é distinta e num ponto oposta, na mortalidade. Deus é racional, o homem também é, em nível inferior, mas também é. Há aí congruência. Mas Deus é imortal e o homem é mortal. Há aí completa oposição. Então não é possível que um homem ressuscite porque é Deus. Porque é impossível que algo seja ele mesmo e o seu contrário ao mesmo tempo. Ou dito segundo o segundo princípio da lógica aristotélica, não se pode atribuir a algo um predicado e o seu contrário ao mesmo tempo. Então, não se pode dizer de Jesus, o escolhido, o ungido, Christos, Jesus Cristo, que ele, ao mesmo tempo, era Deus e homem.
acaba no mesmo. Isso significa que, racionalmente, se demonstra a impossibilidade de duas essências opostas coexistirem numa coisa, numa única coisa, que a tornaria de tal modo contraditória consigo mesma que, por exemplo, morreria e não morreria, o que é impossível. Os raciocínios medievais frequentemente recorrem a esse argumento, o que é impossível, porque já há vários desenvolvimentos anteriores e porque Deus está na parada. Então, o que é impossível. Mas digo pela fé que sim, que houve ressurreição. E demonstro com os grandes blocos teóricos do cristianismo, que foram estabelecidos ali no terceiro e quarto séculos, que são o princípio, depois chamou dogma. Dogma é uma palavra que ficou ruim, mas ela vem do indo-europeu doc, que dá docente, por exemplo. Doutor. Trata-se de o que há para saber e ensinar. Depois empedrou, mas a natureza de dogma é essa, de ser a doutrina. Doutrina, vem dessa raiz indo-europeia dogma. Então, a doutrina cristã, 3, primeiro, Deus sendo amor, isso está em São João, foi se apagando um pouco quando Deus foi virando cada vez mais intelecto. Mas nunca ninguém achou que Deus não era amor. Mas Deus sendo amor, ele não é ele consigo mesmo um. Ele é ele consigo mesmo dois. Porque a essência do amor é a dualidade. É a reciprocidade amorosa. Então, o que no dogma da Santíssima Trindade se chamou Pai e Filho, e que hoje poderia ter outros nomes, homem e mulher, ou alguma coisa da ordem do gênero, naquele momento, sociedade patriarcal, era pai e filho, o filho mais velho, gerado e não criado, como está no credo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esse é o credo, ou seja, aquelas verdades da fé que a razão tem que esclarecer. Então, a primeira é: Deus é consigo mesmo um só e dois. Porque se ele é amor, não é que ele tem amor. Se ele é amor, ele é intrinsecamente dois. E esses dois não são dois deuses, são a unidade de Deus consigo mesmo, amorosa. E é isso que se chamou na época o Espírito Santo. O Espírito de Deus, que é a pessoa no sentido que não é de indivíduo, né? É a pessoa do amor. Quem vai à missa sabe, na unidade do Espírito Santo. Deus, o Pai e o Filho, na unidade do Espírito Santo. A unidade quem dá é o Espírito Santo. Então, essa triunidade de Deus torna possível que, havendo Pai e Filho na unidade do Espírito Santo, Filho possa tomar a posição de humano, sem que, com isso, Deus continue na sua, vamos chamar, retração transcendente. Deus fica e vai, porque ele é dois consigo mesmo. Na sua unidade, ele é dois, ele pode ir e ficar. Deus não desaparece se vai à humanidade e diviniza a humanidade enquanto humaniza a divindade. Entra na história e muda a história. Até no calendário, antes de Cristo, depois de Cristo. Né? Então, o segundo dogma é o da encarnação. Tudo isso foi discutido em congressos, que chamavam, até hoje se chamam, concílios, e votado. Houve dogma aí que ganhou por um voto. Então, o segundo dogma, decorrente do primeiro, é esse. Deus é capaz de separar-se de si mesmo sem abandonar a unidade e enviar-se ao mundo que ele criou e em que, portanto, ele está. Porque não há um lugar de Deus e um lugar do mundo. Né? Todas as criaturas têm em si o Criador, de uma maneira a ver. Né? Cada teólogo teve a sua maneira de conceber isso e levou até o panteísmo. Deus é todas as coisas.
Então, a encarnação significou, e foi assim definida, né? É a teoria, o dogma da dupla natureza. Cristo tem, ao mesmo tempo, duas naturezas que, do ponto de vista da razão, são opostas, excluem-se essencialmente. Ele é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Inteiramente Deus, a humanidade dele não o atrapalha como Deus, e inteiramente homem. A única coisa que ele não tem, que nós temos, é a pecabilidade. Ele não peca porque ele é Deus. Então, ele é um homem integralmente, mas não peca. Só isso. Não é pouco, mas é só isso. E se ele é simultaneamente homem e Deus, ele simultaneamente morre e não morre. Porque é do homem morrer e é de Deus não morrer. A ressurreição sendo a interseção, a interface, o choque da morte e da não morte. Por isso o triunfo sobre a morte humana, que é Deus quem triunfa, evidentemente. Então, justifica-se pela fé a ressurreição. E totalmente não se justifica pela razão. Quem desempata? Porque nós sabemos, isso Aristóteles nos ensinou, e nunca ninguém desmentiu, talvez hoje, na época da pós-verdade, não esteja mais em cena, mas que se duas proposições são opostas, não é possível que as duas sejam verdadeiras. É possível que as duas sejam falsas. Ou que uma seja verdadeira, então a outra não é. Quem decide entre o digo pela razão e digo pela fé, qual é o dizer verdadeiro? Qual é o discurso verdadeiro? Não há essa possibilidade. Então, ali, essa pequena escola dissociou razão de fé, e isso ainda foi tomado no século XIV, por dois grandes filósofos, aí sim, Duns Scott e Guilherme de Ockham, dois grandes filósofos, que trabalharam na separação, a impossibilidade de fé e razão continuarem a dialogar no acordo teológico precário, mas forte, 13 séculos. Então, a separação entre razão e fé já tinha sido feita quando o Renascimento entrou em cena. Mas ele entrou em cena para destruir a teologia, para, em termos, destruir a religião. Digo em termos porque destruir a religião como algo da ordem do conhecimento, da cultura, como o Renascimento está concebendo. A cultura como propriamente humano, diferentemente da natureza, o eminentemente criado, que está lá fora. E, a rigor, é irrecuperável pela cultura. Descartes, no século XVII, deixou isso claríssimo. Eu sou uma coisa que pensa. O meu corpo já não sou eu. Meu corpo pertence à natureza, é uma coisa extensa. Meu corpo não pensa. Portanto, ele não é sujeito, só eu, a mente, sou sujeito. Isso é um extremo de separação entre cultura e natureza. Foi o Renascimento que preparou, grandiosamente, não foi dessa maneira chapada de Descartes, 3 séculos depois. Então, nesse momento em que os humanistas, os filósofos, renascentistas, estavam procurando o verdadeiro Platão. Isso significa contra Aristóteles, uma vez que Aristóteles tinha servido maravilhosamente à teologia, e, sobretudo, porque teve um magnífico intérprete, que foi Santo Tomás, um filósofo, como os franceses dizem, à part entière, inteiramente. Ele não dependia, a rigor, ele não dependia de Aristóteles para ser o filósofo que ele foi. Mas ele tomou Aristóteles como o objeto da sua reflexão e fez o comentário, a crítica, a tradução. A tradução não porque ele não lia grego, mas um amigo traduzia e ele interpretava. Então, destruir Aristóteles, aquele que disse que a Terra era o centro do universo. Não foi o primeiro a dizer, não foi o único a dizer na sua época, mas foi repetido por um grande astrônomo, que foi Ptolomeu, que fez sucesso, né?
No século XV, Copérnico disse não, Aristóteles está errado. Então, destruir Aristóteles, com ele, Santo Tomás e a metafísica e a teologia medievais, implicava em recuperar o verdadeiro Platão. O verdadeiro Platão era aquele greco-romano. Porque um Platão religioso nós já tínhamos. Santo Agostinho foi um neoplatônico. Teologia e filosofia estão emaranhadas no pensamento de Santo Agostinho, que recebeu da escola neoplatônica, né, que é um platonismo atravessado de religiosidade, um Platão palatável pelo cristianismo. Mas é verdade, o neoplatonismo não foi estritamente cristão. Houve neoplatonismos totalmente gregos, como o de Plotino, por exemplo, que não tinha nada de cristão, mas era religioso. O neoplatonismo é religioso. Então, esse também os renascentistas não queriam. Eles queriam o verdadeiro Platão. Isso significa o pai da racionalidade. Aquele que inventou a filosofia. Um efeito, um dos muitos efeitos desse movimento renascentista foi tirar de cena a questão do mal. Mal, com L maiúsculo, substantivo, do mal. Porque o mal só tem consistência teológica. Coisas más, evidentemente, existem. Mas aí, coisas más, mal, tá? Mal. A posição de adjetivo. Está sendo atribuído a coisas que não são boas. Mas que não são, por não serem boas, o mal, substantivo. O mal, L, M maiúsculo, substantivo, só tem sentido se Deus está presente. Porque Deus, sendo o Criador de todas as coisas, e Deus sendo sumamente bom, porque Ele não pode não ser sumamente qualquer coisa, já que não há nada além dele, acima dele. E não pode não ser bom, porque o mal é uma imperfeição, e Deus não pode deixar de ser sumamente perfeito. Então, Deus, sendo sumamente bom, não pode criar o mal. É quase uma impossibilidade. A sua onipotência encontra um limite aí. Ele não pode criar o mal. E, no entanto, há o mal. M maiúsculo L. No entanto, há o mal é uma proposição teológica. Sem teologia, o que nós temos que dizer é: existem coisas más, existem atitudes más, existem pessoas más. Quando houve o terremoto de Lisboa, em 1755, destruiu praticamente a cidade, discutiu-se muito, e não foi uma discussão ali local, não. As grandes cabeças pensantes da Europa, Voltaire e outros, pensaram se o terremoto era um mal. E concluíram que, se era um mal natural, que não tinha, portanto, a consistência do mal, L maiúsculo, M maiúsculo L. Então, foi uma questão que estava fervendo ali. E nós tivemos muito trabalho para tirar esse absoluto negativo de cena. Porque o mal, concebido nesse sentido, é um absoluto negativo. O trabalho do pensamento moderno, da cultura moderna, foi no sentido da progressiva eliminação, enfraquecimento, relativização, por exemplo, relativização ao sujeito. Descartes fez isso, e seus colegas adversários, os empiristas ingleses, fizeram isso. Relativizar os universais, aqueles absolutos do pensamento, os conceito é fraco, mas eu vou usar a palavra. Os conceitos universais válidos para tudo, relativizar ao sujeito. O sujeito, na filosofia moderna, é a peneira
pela qual passa tudo, inclusive aquilo que ele, sujeito, determina como sendo universal. Vai ser, então, um universal de linguagem, tem a ver com a comunicação, com a sociedade, etc. Então, a cultura moderna foi muito, eu ia dizer toda, mas é que ela fez outras coisas. Mas nisso que nos interessa aqui foi toda na direção de baixar a fervura do mal, M maiúsculo L. O iluminismo do século XVIII, quando prometia que com as luzes da razão, a razão natural, esclareceria, poria luz, é o século das luzes, vamos chamar, poria luz em todos os cantos de sombra, isso significando as sobrevivências das superstições religiosas, a presença da igreja na vida humana, a infame, como Voltaire dizia, todo o panfleto dele terminava, écrasez l'infâme, esmaguem a infame da igreja. Então, o iluminismo foi uma promessa de redução da potência objetiva, ontológica desses grandes universais. Ora, o mal era um universal. Quer dizer, ele tinha uma essência própria que o distinguia de todo o resto e era absoluto. Com M maiúsculo e L, o mal é absoluto. Isso deu um tremendo trabalho ao pensamento cristão e à igreja, porque admitir a natureza absoluta do mal acabava passando por admitir a existência ontológica do mal, quer dizer, que houvesse o mal realmente, que é o diabo. Diabolon é o que separa, o contrário de símbolon, o que junta. Então, Deus é um símbolo e o diabo é um antissímbolo, ou seja, um separador, o espírito da contradição permanente. Ora, se há o diabo encarnando o mal absoluto, há um antideus. Isso não podia ser admitido, evidentemente. Apesar de a tentação maniqueísta pesar sobre o cristianismo até hoje, desde Santo Agostinho, no século V, nas suas confissões, em que ele mostrou a sua vida em praça pública, falou em primeira pessoa, foi o primeiro filósofo a falar em primeira pessoa, a pensar em primeira pessoa. Quando ele se pôs para fora, se mostrou, se confessou, é o grande livro dele, As Confissões, ele mostrou como na juventude, quando não era cristão ainda, foi maniqueu, já acreditou na existência real do mal, o bem e o mal como oposições reais e inconciliáveis. Não sei se a vocês se lembra alguma coisa do tempo que nós estamos vivendo. Inconciliáveis. Quando ele se converteu ao cristianismo, ele precisou lutar contra a tentação de dar existência ontológica ao mal. E várias das suas polêmicas, né? Foi um grande polemista, alguns dos seus livros são a escrita dessas polêmicas. Mostram a dificuldade que ele teve de excluir inteiramente o mal. Mas, bom, teve ciência absoluta de que essa era uma questão gravíssima. A Igreja nunca dogmatizou, nunca deu sentido de um conhecimento que é preciso ter e é preciso transmitir, e que se cair, destrói o sistema. Esse é o sentido do dogma, o que há para saber, tal que, se não se souber, o sistema é destruído. Por exemplo, na ciência. O que há para saber? A objetividade do conhecimento. Se se subjetiva o conhecimento, a ciência é destruída. Então, o dogma, nesse sentido, do diabo, quer dizer, da existência real, ontológica, do mal, nunca foi formalizado pela Igreja.
Há papas que acreditam no diabo e outros que não, no sentido da existência real. Então, estou dizendo isso só para vocês terem a noção de que essa questão do mal, o maniqueísmo quase imanente à cultura ocidental, no momento em que a confluência greco-judaica se fez, e que precisou ser combatido diariamente, diuturnamente, para não produzir um resultado escandaloso, que é o de afirmar a existência de um Deus mau. Isso está lá nas origens do maniqueísmo. Zoroastro, que é o Zaratustra de Nietzsche. Zoroastro, profeta, discute para persa, se era da região mesopotâmica, há quem diga grego, não acredito. Profeta persa, que, diante da questão do mal, postulou a existência de dois deuses. Um Deus bom, que criou todas as coisas, e um Deus mau, que encarna o mal na matéria. A matéria é má, intrinsecamente má. Isso vem do platonismo, né? Vem do pensamento grego mais antigo, em que o mundo lá fora é mau, porque ele é caótico, porque ele esconde a verdade, ele só gera opinião, ele não carrega em si a verdade. Isso exagerado ao ponto teológico de haver dois deuses é uma tentação que pesou sobre o início do cristianismo, pesou sobre Santo Agostinho, por exemplo. E está presente. A ideia do pecado é uma presença da noção do mal como real. Pecado é outra palavra muito mal vista, né? Porque a palavra estia, e a tradução grega amartia, dizem as duas, em hebraico e em grego, a mesma coisa, é errar o alvo. Tentou-se acertar e errou-se. Errou-se o alvo. Então, isso que foi depois interpretado, traduzido, perdeu esse sentido, né? Como pecados, o que é pequeno, o que é pouco, o que é mesquinha, talvez a mesquinha Deus torne Deus menor, porque a gente não se acerta com ele, acabou tendo um sentido pesadamente moral. Inclusive, o motivo de ter se escolhido o sexo como pecado original, que nada tem de original, e não o orgulho, a vontade da humanidade de voltar as costas para Deus, porque a criação acabou aqui, daqui eu pego e vou em frente. Eu comi do fruto da árvore do conhecimento de bem e mal. Essa era a árvore interditada por Deus no jardim do Éden. E que veio a cobra, e veio Eva, e veio Adão, e pronto. Comeram esse fruto. Isso significa que quiseram ser iguais a Deus. Esse é o pecado, quer dizer, esse é o erro de mira. A humanidade que quis ser Deus errou inteiramente a pontaria. Não pode ser Deus. Ela é criada, não é a criadora. Aí se fez a separação entre a divindade e a humanidade. E o resto da história a gente conhece. Mas a escolha do sexo como pecado original mostra como no cristianismo a ideia do pecado foi, no judaísmo já era, mas diferentemente, foi pesadamente influenciada pelo maniqueísmo, ou seja, pela presença do mal, pela presença do diabo, o príncipe desse mundo, como ele foi chamado, o senhor desse mundo, encarnado na matéria, na natureza. Os alquimistas que lidavam diretamente com a natureza, procuravam extrair dela o seu princípio, vamos chamar, vital. Eles não queriam transformar metal vil em ouro, isso é para os trouxas.
O que eles queriam era, e isso chamava pedra filosofal, encontrar a completa sabedoria lidando com a natureza, cozinhando a natureza. Tinha lá, havia um processo de cozimento do mercúrio, das matérias nobres da natureza, que costumava desandar até que uma alquimista, mulher, Maria, a judia, conseguiu equilibrar a fervura da água. E aí se chama banho-maria. Banho-maria vem exatamente daí. Foi essa alquimista que, ao equilibrar, tornar permanente a temperatura da água, evitou que desandassem as diversas obras. A obra em branco, a obra em vermelho, a obra em negro, né? Albedo, rubedo, nigredo, que são a continuidade da conquista da essência material do mundo. Seria, então, a pedra filosofal, como eles chamavam. Esses caras foram queimados, porque negociavam diretamente com a natureza, como as mulheres, que tinham ficado, coitadas, abandonadas por aqui, porque os homens foram para a guerra, e com quem elas conversavam? Com a natureza. Então, elas sabiam muitos segredos da natureza. Para que servem determinadas ervas, o que fazer determinadas questões. Eram médicas, sem diploma, né? E também foram perseguidas como bruxas e queimadas, porque elas tinham um comércio demoníaco com a natureza. Isso quer dizer o quê? A natureza, a matéria, é má. Isso é uma lembrança daquele Deus mau que criou a matéria criou o mal. E é uma lembrança também grega da separação entre logos e physis, a razão e a natureza, que a gente já falou muito aqui no semestre passado, esse afastamento da natureza que nós fizemos para poder viver no logos, na razão, na cultura, que é nossa e que nos protege. Então, estou carregando um pouco em cima dessa questão, apenas para mostrar, apenas não, porque não é pouco, para mostrar que a saída da Idade Média, portanto, a ruptura pela quebra do acordo teológico, a ruptura da primeira forma longuíssima, 13 séculos, da nossa cultura, ou seja, da aliança tensa, contraditória, paradoxal, explosiva, desagradável entre razão e fé, a saída da Idade Média implicou, entre outras coisas, em eliminar a questão do mal substantivo, do diabo, porque Deus não estava mais presente. Continuava sendo o criador de todas as coisas, mas ele não podia ser conhecido. Era um péssimo objeto de conhecimento, porque é absoluto. A nossa mente é frágil, é relativa, é imperfeita. E ele é perfeito, ele é ilimitado, a nossa mente é limitada. Então vamos conhecer o homem e ser humanista. Vamos conhecer a natureza e ser naturalista. Isso deu a filosofia moderna e a ciência moderna. O mal não podia estar aí. Ou Deus voltava pelo seu contrário. Quer dizer, um absoluto já era complicado de ser pensado na primeira metade da filosofia moderna, séculos XVII e XVIII, porque na segunda, no século XIX, voltou, mas voltou como reação à primeira. Na primeira, o que se fez com a razão natural, com a razão puramente humana, foi, entre outras coisas, excluir o mal, que está de volta. Nas polarizações, ele está de volta. Porque se não há lugar do meio, e é isso que polarização significa, não haver lugar do meio, se só há as pontas, então para cada ponta a outra é o mal. E o princípio, eu ia dizendo princípio ético, o princípio do mal da nossa cultura, e cada vez mais acirradamente agora, nesse momento de pós-verdade, pós-história, pós-humano, etc.,
é que o outro pode perecer. Não se precisa dele. Pelo contrário, ele faz obstáculo. É ele. E existe uma estrutura de eu e ele, de nós e eles, que, excluindo a possibilidade da conversa, de se estar na ágora, no fórum, ou no jardim, ou na aula, excluindo a possibilidade da conversa, porque o meio não há mais, reintroduz a questão do mal. Há mal, há o intolerável, portanto, a tolerância tem um limite. É claro que a tolerância tem que ter um limite, mas esse limite é curto no mundo que nós estamos vivendo. Muito curto. O pavio está curto na cultura nossa contemporânea. Não há mais paciência nem gentileza na nossa cultura. Isso é estruturante. Não é um efeito psicológico de cansaço, por exemplo, de um ano de reclusão, de quarentena. Não, é estruturante. Os medievais tinham encontrado uma solução para essa questão do mal. A solução de Santo Tomás, a solução que a Igreja assumiu e mantém até hoje, é que o mal absoluto não existe. O bem é acompanhado pela sua negação. O que há é o bem, mas ele é acompanhado pela sua negação. O mal é a privação do bem. O mal não é em si mesmo algo, ele é determinado, definido pelo bem. E o mal será cada vez tanto maior quanto mais o bem se encolher em circunstâncias que forem. Um bom exemplo metafórico para nós entendermos isso é o eclipse. O eclipse é a escuridão no dia, como se não houvesse sol. A sombra, que é a projeção sobre o sol, né, de um corpo que está entre nós e ele, a Lua, o sol está presente. Ele está permanentemente presente, ele não desapareceu. Mas a sua luz está encoberta por um outro corpo que projeta sobre ele sombra. Então, o que nós vemos é um sol negro. E a sombra se faz sobre o mundo. E esse corpo vai passando, e o sol vai voltando, e, no fim, há luz e trevas, como houve desde o início. É uma boa solução. Não há mal absoluto. Há uma episódica, ocasional, privação do bem em circunstâncias em que essa privação se dá, pode ser nas guerras, por exemplo, em que matar alguém, que é mal, é um ato mal, justifica-se, portanto, há aí uma privação do bem, porque se está numa guerra, que é má. Ou a legítima defesa. Mata-se alguém, que é um ato mal, para não morrer. O bem se recolhe provisoriamente aí para que não se morra, porque a defesa da vida é prioritária, a vida é o valor superior. A nossa, a de quem ameaça extingui-la, vale menos do que a nossa, e, portanto, o outro pode ser extinto. Então, o princípio da legítima defesa é mais ou menos como um eclipse, né? E depois ele passa, faz-se julgamento, verifica-se que houve legítima defesa, porque, a princípio, há homicídio, né? Alguém matou alguém. Verifica-se que há legítima defesa, e se é o corpo celeste que ocultava o sol passando, e o sol volta a brilhar. A pessoa é absolvida. Então, esse acordo, o mal, não existe, mas aparece como privação do bem. Modelo eclipse. Desapareceu. Porque para haver um eclipse, é preciso que haja algo no meio.
entre a Terra, da qual nós observamos o Sol, e o Sol, que é o objeto da nossa observação, alguma coisa precisa entrar, ocultar e desvelar. Velar e desvelar, que é a natureza própria da verdade. As coisas, o mundo, tudo o que há é velado e desvelado. Um eclipse faz isso. Mas é preciso que ele esteja, que haja um corpo no meio. Não há mais corpo no meio. Não há mais lugar do meio. Essa conversa, que é real, aconteceu, está acontecendo, mas não explica estruturalmente o que está acontecendo, a conversa do nós e eles. Então, quem disse pela primeira vez nós e eles? Não importa nada. Importa se quiser distribuir culpas, é claro. É à vontade, né? É-se livre para isso. Mas, quando foi possível dizer nós e eles, é porque nós e eles já não estávamos no mesmo lugar. O lugar do meio já não existia. Então, nós numa ponta, eles na outra ponta, e eles precisam ser destruídos. Ou nós seremos, o que não é admissível. Porque o princípio do mal da nossa época propõe, o outro pode perecer. A rigor, eu não preciso dele. Nós não precisamos deles. Nós precisamos que eles não sejam. Que eles não mais sejam. Então, essa dinâmica do nós e eles, que nos deu os nacionalismos extremos, America First, as xenofobias, o ódio do estrangeiro, do imigrante, do que vai nos deformar, o ódio de todo diferente, quando essa diferença tem uma qualidade um pouco grande demais para nós, como, por exemplo, a presença forte dos muçulmanos na França. Há quem diga a sério, pretextando ter, inclusive, estudos científicos que apontam nessa direção, que em 2030 a França será um país muçulmano. Não sei se chegam a dizer que a língua árabe será obrigatória, até porque os muçulmanos não são mais majoritariamente árabes, mas que a França será um país muçulmano. Então, várias fake news aparecem, circulam, do tipo, não me lembro se foi em Lyon, numa cidade francesa. As ruas eram divididas em homens de um lado e mulheres do outro. As calçadas, as ruas não podiam andar pelo mesmo lugar, porque existe essa forte separação na cultura árabe, que atravessa também a religião islâmica, a religião muçulmana. Não rezam juntos, são subordinados. Islã quer dizer isso, servidão. Não é escravidão, mas é assim, servidão. Isso é um extremo de xenofobia, de ódio ao outro, a qualquer outro, que seja suficientemente outro para pôr em risco, um risco imaginário. Imagina, a França é a França. Nós, a pôr-nos em risco. Suficiente para que eles sejam caracterizados não como diferentes, que são, mas como inimigos.
A mesma coisa no plano da sexualidade, do gênero, todas as LGBTQI mais fobias, que podem assumir formas extremamente violentas, formas homicidas, a maneira como são tratadas as mulheres em determinados ambientes, né? Nós temos aqui uma especificidade para o homicídio de mulheres, o feminicídio. Mas existem culturas em que as mulheres são castradas da sua qualidade de mulheres. A ablação do clitóris e a costura da vagina, a infibulação, são modos de retirar da mulher a sua feminilidade. Porque a mulher é o mal. Né? Elas. No Antigo Testamento ainda está dito: mais amarga do que a morte é a mulher. Então, isso está presente hoje. O problema é que hoje está tudo isso presente emboladamente. Os nacionalismos extremos, xenofobia, os LGBTQI+, fobias, os feminicídios, vamos chamar femifobia, né? A fobia às mulheres, inclusive como gênero, não só na sua sexualidade, que isso Freud chegou a formular de uma maneira esquisita. Ele disse: ninguém sabe o que uma mulher quer. Tem um artigo dele que se chama O que Querem as Mulheres. Ninguém sabe o que uma mulher quer. E a visão da vagina é aterradora. Por que é aterradora? Porque ali falta uma coisa. E a mulher se define pela falta do pênis. Esse falocentrismo diz de um horror das mulheres. Nesse momento nosso, essas coisas, essas fobias, esses ódios, que apareceram disseminadamente, em linha, às vezes, né, ao longo da nossa história, se concentraram por um motivo: é que não haver mais o lugar do meio, não haver mais, como eu tenho dito aqui, a ágora, o fórum, o jardim, a aula, não haver mais esse lugar onde se pode conversar as diferenças e, se não, eliminá-las, porque diferença é boa coisa, reduzi-las a estruturas manejáveis que contribuem, se bem trabalhadas, na conversa, no diálogo, para a constituição de identidades mais fortes, de identidades mais múltiplas, não excludentes, ou minimamente excludentes. O princípio de identidade tem uma excludência implícita, mas minimamente excludente. Isso é o que não há mais. Então, as polarizações têm essa qualidade de excludência estrutural. O momento que nós estamos vivendo, a nossa época, essa que se define desde 2016, porque o dicionário de Oxford pôs assim, pela pós-verdade, a impossibilidade de, entre as diversas narrativas circulantes que concorrem entre si, que são narrativas, que não são proposições sobre o mundo, as coisas, a vida, são narrativas, são discursos, entre os quais, não sendo possível escolher, reconhecer qual é a opinião verdadeira. Vocês vejam que verdade está reduzido aqui a opinião. Né? Não sendo possível escolher a opinião verdadeira, escolhe-se aquilo que fortalece nós, o nós contra eles. Então, a pós-verdade já não é uma questão epistemológica. Claro também, né, que nós não somos mais capazes de conhecer a verdade. É isto, mas é
e eu não vou dizer também, porque é para o que nos diz respeito nesse curso sobre as polarizações, é sobretudo a impossibilidade de tolerar outro discurso. Então, o discurso escolhido é verdadeiro porque foi escolhido pelos bons, que somos nós, a não ser que nós sejamos eles. Aqueles que escolhem, tendo de si a convicção de serem os bons, escolhem porque o discurso escolhido é bom. Mas o discurso escolhido é bom porque foi escolhido pelos bons. E, portanto, todos os demais discursos estão excluídos porque são os dos maus. Logo no início desse governo, houve a explicitação muito clara de onde era o lugar do mal, já que nós estamos tratando aqui da verdade. O lugar do mal era a universidade. Éramos nós, sobretudo os humanistas, né? Os das humanidades, que plantam maconha, que fazem bacanais, que são zebras gordas. Isso foi a definição de um daqueles ministros, tá? O Weintraub, eu acho, porque nós ganhamos fortunas para trabalhar 8 horas por semana. Era o que? 8 horas por semana, o que ele dizia. E alguns outros epítetos, não é, que nos foram colados, tags que nos foram impostas. Então, nós éramos o mal. Nós fazíamos a guerra cultural, que era o chamado marxismo cultural. Com isso, nós fazíamos a lavagem cerebral dos nossos alunos. Ou seja, o que nós fazíamos caracterizava-se como o mal. E isto quer dizer, todos os discursos que nós fôssemos capazes de sustentar, demonstrando-os com boas razões, com fundamentos empíricos, pesquisa científica, etc., estavam explicitamente errados, porque se opunham ao discurso regente, aquela narrativa que tinha sido escolhida pelos bons. Até hoje se diz o cidadão de bem. O cidadão de bem são os bons. Os bons escolheram um discurso que nos exclui. Esse nos exclui não significa nós somos adversários que podem se sentar numa mesa de muito má vontade, mas que sabem que precisam se sentar nessa mesa ou alguma coisa de muito mal acontecerá. Não, não, nós não somos adversários, nós somos os inimigos. Nós não podemos nem entrar no mesmo lugar, nós temos que ser eliminados. Às vezes, fisicamente, se for o caso, mas imagino que não seja esse ainda o momento, né? Mas que as nossas instituições fechem, que os nossos orçamentos minguem, que as agências financiadoras desapareçam. Já falou tanto, desaparecimento da CAPES, fusão com o CNPq, enfim, tudo isso decorre do fato de que, no mundo da pós-verdade, nós escolhemos mal. Nós, que para eles somos eles, escolhemos mal, porque só o nós escolhe bem. E escolhe bem porque tem poder. Então, a boa escolha, a escolha da narrativa boa, que passa, então, por ser verdadeira, porque foi escolhida pelas pessoas certas, os homens de bem, por exemplo. É a boa escolha porque quem a escolhe pode escolher. É quem está na vez de escolher, como num jogo de cartas, assim, de quem é a vez? A vez é de quem está no poder. Então, a escolha está feita, nos exclui, nós somos os inimigos. Então, pós-verdade, pós-história. A ideia de que a história acabou significa outro mundo não é mais possível.
quem insiste na possibilidade de um outro mundo são os comunistas. É explícito, é assim que é chamado, né? Que é dito. Ainda outro dia, o presidente ali em Santa Catarina perguntou se a ele alguma coisa sobre os decretos sobre armamento, né? E ele respondeu, a pergunta era sobre se era razoável que as pessoas, cidadãos, pudessem possuir, consequentemente, tivessem a possibilidade de usar, de 6 a 60 armas e uma quantidade avassaladora de munição por ano. Qual foi a resposta dele? Não foi sobre as armas. Ele perguntou, você quer uma Santa Catarina comunista? O que significa isso? Significa que quem não compreende por que possuir armas é importante é aquele outro que precisa ser eliminado, é o comunista. Só os comunistas podem ser favoráveis ao desarmamento. Mas por quê? Porque os da vez têm o poder da escolha, da narrativa privilegiada. E ir para a batalha da comunicação e ganhar. Eles estão ganhando a batalha da comunicação. Porque eles estão estabelecendo quais são os temas. E nós estamos indo atrás desses temas, porque os temas são importantes. Enquanto isso, vai passando a boiada, como disse aquele ministro lá do Meio Ambiente. O nome, infelizmente, eu acabei de me esquecer. Então, essa história que acabou significa quem tenha, não a esperança seria uma coisa boa, mas a torpeza de desejar um mundo diferente daquele em que eles, quer dizer, o nós da vez, vivem e transformarão a sua imagem e semelhança, só podem ser pessoas doentes, comunistas, desajustados, partidários de maconha, mamadeira de piroca, todas aquelas coisas que foram publicamente apresentadas, ditas, propagandeadas, como sendo o nosso lote, aquilo com que nós nos apresentamos à sociedade. E temos que ser derrotados, temos que perder. Então, esse extremismo, né? A palavra extremista tinha até um sentido mais ou menos positivo, de vez em quando. É o sujeito que vai às raízes, que é radical, que não aceita meios termos nebulosos. Né? Não, esse extremismo que agora é polarização fixa, que empedrou, são balizas fundamente penetradas no solo, entre as quais não há nada, nem sombra, a sombra de uma na direção da outra. Não há nada. Não há lugar do meio. Aparece nesses... Não são exemplos, são realidades concretas que organizam o mundo. Que organizam o mundo e a vida. Não, os nacionalismos, os extremismos, as xenofobias, todas as fobias de que eu falei aqui, e consagram como, bom, é pena, e nem mesmo isso se diz mais, é pena que meia humanidade seja pobre, estruturalmente pobre. Porque é assim. Ou porque não querem trabalhar, perdem as oportunidades que lhes são oferecidas, são mal agradecidos. Isso eu já ouvi tantas vezes que no começo me espantava, já não me espanta mais. Ou porque a natureza do sistema é essa. Quem trabalha muito, quem investe seu capital, quem arrisca e dá empregos, etc.,
está no topo da pirâmide, aquele 1%, 1, 10, né, trabalha com esses dois percentuais, e é justo que tenham mais. Empenharam-se mais, arriscaram-se mais. Mas o fato é que existe meia humanidade, o mundo é constituído de duas meias humanidades. Não há uma humanidade e uma segunda humanidade. Não. A estruturância do mundo globalizado é o de duas meias humanidades. Uma meia humanidade, que vive, já disse aqui, entre 1 e 5 dólares por dia, dependendo do que se esteja avaliando, se é o limite extremo da pobreza ou se é algum acesso a alguns bens de cultura, significa poder ir ao futebol, por exemplo, ou ao bar, é estruturante. É assim mesmo. Como não há revolução no horizonte, embora eles a vejam o tempo inteiro, mas como não há revolução à vista, no horizonte, a geração da revolução é a minha, ficou para trás. A natureza estrutural da exclusão parece, por esse momento, por enquanto, torço muito para que não por muito tempo mais, e que isso seja, de algum modo, reversível, como as outras exclusões do início do capitalismo, do tempo da escravidão, foram reversíveis e revertíveis, mas no momento não parece, porque duas meias humanidades são estruturantes da humanidade atual. Então, isso também é um modo de nós e eles. Isso também é um modo de polarização. Eles não entram, porque não há espaço. Aparece, por exemplo, naquelas migrações desesperadas, noturnas, no Mediterrâneo, das pessoas que saíram, já falei disso aqui, mas é uma coisa que sempre me abala muito, eu repito, saíram lá do seu lugar que não é mais o seu lugar e foram para um lugar que nunca será o seu, estão perdidos, portanto, entre lugares que não mais, ou ainda não, ou nunca foram, serão os seus, estão, portanto, num entre lugares, porque a ideia de lugar está desaparecendo no mundo globalizado, em que é o global que rege. E o local resiste enquanto pode, o que lhe dá, às vezes, certas conotações, vamos chamar de reacionárias, de tradicionalistas. Né? É verdade. Mas o que há é que o local está desaparecendo em função do global. Não ser o muito pequeno local que mal se vê certos regimes de vizinhança que se sustentam. Mas o fato é que os lugares próprios, lugar da habitação, o ethos, que é definido pela habitação no seu lugar próprio, o lugar próprio está desaparecendo, em benefício de uma humanidade globalizada, da qual meia humanidade está estruturalmente excluída. Então, aqueles migrantes, por que é que não são recebidos na Europa? Porque vão fazer concorrência aos trabalhadores europeus, porque vão desorganizar a economia, vão ser caros, eles são caros. Eles são caros para quem pode pagar. Eles vão prejudicar a economia, que é forte, que pode se regenerar, vamos dizer assim. O contrário disso é que essas pessoas morrem. Isso não é metáfora, as pessoas morrem. Então, esse também é um exemplo. A migrância, né? Os migrantes também são um exemplo das polarizações do nós e eles, onde não há lugar do meio. A questão é sempre essa, a falta que o meio faz. Uma das formas mais potentes
dessa extremação dos polos, dos antagonismos, que a gente chama de polarizações, o contrário daquilo que Aristóteles nos ensinou, entre polos há um meio, que, insisto, não é o lugar geométrica ou milimetricamente meio. Não é numa escala de 1 a 10, 5. Pode ser 3, pode ser 8, dependendo do que se trate. A gente viu aqui o exemplo. A covardia, que é o meio entre a coragem, perdão, que é o meio entre a covardia e a temeridade, está mais próximo da covardia. Por quê? Porque a covardia deseja a preservação da vida em excesso, de modo que imobiliza a vida. Enquanto que o arrojo excessivo, a temeridade, põe a vida em risco a ponto de poder perdê-la. E como a essência ética do homem é a busca da felicidade, a covardia está mais próxima da felicidade, isso para nós hoje é estranho, né? Do que a tendência oposta, a ilimitação arrojada. Então, não é exatamente o meio, né? Tanto mais tanto dividido por 2. Em cada caso é necessário buscar, dependendo daquilo de que se trata. Mas é necessário querer buscar. Ou seja, é necessário que o lugar do meio seja o atrator da vida social, da vida intelectual, da vida ética, dos sujeitos, da sociedade, da cultura. É necessário que não haja gozo com a exclusão, com a polarização. As imagens que às vezes a gente vê na televisão, estou pensando no Brasil, estou pensando na política brasileira, porque é onde a nós mais diretamente toca essa questão da polarização, do prazer com que se fala da eliminação do outro, o outro sendo nós universitários, nós os acadêmicos, nós os políticos, nós a esquerda, nós os humanistas, nós os médicos, os cientistas, né? E aí já entramos na pandemia, enfim, todos esses nós que para eles são o nós da vez, né? Estão com a carta, qual é o da vez? São eles. Então, nós, que somos esse eles a sermos excluídos, há um gozo no poder de excluir. É preciso que não haja, que o gozo, o prazer, aquilo que finalmente resulta e exulta, dá alegria, seja uma, vamos chamar de natural, tendência a ir para o meio. Pensem numa bacia. Né? Uma bacia. Ela tem 2 opostos. 2 lados opostos. Sobe de um lado, sobe do outro. Se soltar uma bola de ferro, num extremo, ela desce, sobe, de novo desce, sobe menos, de novo desce, sobe ainda menos, vem para o centro, tem aqui uma oscilação, até se imobilizar. Esse momento de equilíbrio é o lugar verdadeiro dessa bola. O lugar verdadeiro. Ela não se sustenta em nenhum outro. Esse centro, o fundo do tacho da panela, né? O fundo é o atrator, é assim chamado na física, né? É o atrator no qual aquele corpo encontra o seu equilíbrio, portanto, encontra-se consigo mesmo. É o que ele é. Ele não é uma pena que poderia ficar sobre um dos lados sem cair. Ele é uma bola
uma bola de ferro, que encontra a sua natureza de bola de ferro quando se paralisa no centro, que aí é o centro mesmo, o meio mesmo. Seria necessário que, como já foi, o prazer, o gozo da vida, das relações, da cultura, estivesse em encontrar esse lugar do meio, como a bola encontrou. E aí se imobilizar, não porque paralisou-se, porque foi afetado de paralisia, mas porque encontrou o seu lugar próprio. Então, se o nosso lugar próprio puder ser o meio, esteja o meio onde estiver. Eu estou figurando aqui uma panela redonda e uma bola de ferro, e aí o meio é lá embaixo. Mas dependendo da forma, não só da configuração, mas dos materiais de que sejam feitas os dois elementos em presença, o equilíbrio pode se encontrar fora do meio geométrico. Né? Vamos dizer, uma aplicação física do próprio princípio de Aristóteles. O meio não é a metade. O gozo precisaria estar no meio, como já foi na ágora, no fórum, no jardim, na aula. Já foi. Nesse momento, e eu suponho que ele passará, mas nós não sabemos quanto tempo levará para passar, porque o nosso presente está suspenso. Isso é o que nós recebemos em termos temporais do paradigma pandêmico em que vivemos. Presente suspenso. Sem passado, porque o vírus não está no nosso passado. Ele é totalmente presente. Absolutamente presente. E do futuro, como eu tenho dito aqui, tudo que nós sabemos do futuro é que nós lhe damos um nome ambíguo, o novo normal, e em relação a ele temos só uma pergunta: até quando? Até quando fala do presente? Até quando esse presente se manterá suspenso? Não é quando virá o futuro. Nem sabemos se virá e em que termos virá, que ainda mereça ser chamado futuro. E se o novo normal, quão novo será e quão normal. Então, esse momento nosso nos impede de determinar com uma razoável credibilidade que essa estrutura, vou ser redundante, estruturante da nossa época, a polarização, o desaparecimento do meio, a bola que enlouquece entre as duas abas, as duas pontas da panela redonda em que ela se mexe, provavelmente cai fora, cai para fora. Excesso de velocidade. Não tem centro para ela ficar. O atrator, né? Conceito físico, o atrator que conduz para imobilidade dinâmica, cheia de tensão. Não é para paralisia mortal. É para essa imobilidade cheia de tensão. Aquela que também Aristóteles está frequentando muito esse curso, né? Que Aristóteles dizia a essência da física, da natureza, é o movimento. E a forma mínima do movimento é o repouso. Então, no repouso há movimento em potencial. A bola que está parada ali, porque encontrou seu lugar de conforto no fundo da panela, que tem essa forma aqui, né? Está em repouso tenso, ela pode ser movida a qualquer momento. Nós não temos mais essa possibilidade. Temos a possibilidade de lidar com os adversários como aliados, isolando os inimigos nas pontas. Temos, mas não temos sabido usar, porque desconfiamos dos adversários, quase tendo certeza de que eles serão, muito em breve, os inimigos. Lembram-se do Escolha Difícil, que moveu a eleição passada?
Depois houve os arrependidos. Arrependidos estão vindo para uma posição que é de adversário. Tentam-se frentes amplas e tal, eu sou favorável. Tentam-se frentes amplas, às vezes não certo, esporadicamente, em assuntos pontuais. Às vezes as coisas ficam mais sérias e aí não dá certo, como foi agora na eleição do presidente da Câmara. Então, o que é que se pensa? É que na hora do extremar-se de novo, ou seja, quando as polaridades reaparecerão nas eleições do ano que vem, esses que vieram vão de novo. Portanto, não são confiáveis como aliados, que são adversários que confluíram conosco para o meio, como nós não somos confiáveis para eles. Porque quando for o momento das polarizações, se eles forem para o polo deles, nós vamos para o nosso. E o meio desapareceu de novo. De modo que o meio hoje, quando se tenta, é de um artificialismo tal que é cheio de dedos e pés atrás. Nós teríamos que encontrar uma maneira de ir ensaiando, temos um ano e pouco, de ir ensaiando encontros em que haja boa-fé. Mas boa-fé é um sentimento excluído pelas polarizações. Polaridades não têm boa-fé, tem desejo de morte. Quando se fala em necropolítica, é isso exatamente o que se está dizendo. É que o outro, que pode perecer, deve perecer, porque ele é perigoso. Ele está pronto para dar o bote e destruir os bons. Isso é que é trazer de volta o mal. O mal está presente quando não pode haver outro, porque o outro é mal. E sendo mal, tem a intenção, sabemos, tem a intenção de destruir os bons. E isso é mal. E a estrutura que sustenta o ser mal deles é que há mal objetivo. Eles sejam quem forem os eles, hein? Eles são a objetivação do mal. O mal está de volta. Nós levamos séculos, desde o 14, desde o início do Renascimento, até um momento adiantado do 20, 6 séculos, para excluirmos o mal substantivo das possibilidades de pensar, não deixar que ele ingresse mais no pensamento, que a substância do mal é teológica, exige a presença de Deus como determinante do pensamento. E há 6 séculos que nós estamos fora dessa determinância, embora Deus possa perfeitamente estar presente no pensamento. E tem estado. E é bom que tenha estado. Porque o princípio de transcendência que ele nomeia, do qual ele não é o único, chamemos representante, qualquer pergunta sobre que sentido tem isso, é uma pergunta sobre transcendência. Quer dizer, o que é que está para além disso imediatamente dado que lhe dá sentido? É uma pergunta sobre a transcendência. E uma cultura em que não se mantém um determinado nível de transcendência naufraga, se torna uma cultura puramente material e é o que está acontecendo com a nossa globalizada, regida pela eficácia tecnológica e pelo consumo, pela planetarização da técnica. Estamos nisso. A cultura da pura imanência. Por isso é que não há verdade mais. Ou ela não pode mais ser reconhecida. Então, bem, que Deus não volte mais a ser o determinante do pensamento. E com isso, que o mal não volte. O mal voltou. E onde é que ele se encarna melhor? Nos fundamentalismos religiosos. Claro. De todos os matizes.
nós tivemos lá nos Estados Unidos os Bush cercados pela direita cristã, que determinou o eixo do mal, Bagdá, Teherã e Coreia do Norte, o eixo do mal. A resposta islâmica, oriental, foi a da caracterização do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, mas do Ocidente em geral, como o grande Satã. Esses são os termos, foram os termos. De modo que a polarização está estabelecida aí. Como é que se pode negociar entre o eixo do mal e o grande Satã? É impossível. O que isso gera, então? Guerra. Guerra e terror. Guerra de extermínio, invasão do Iraque é um exemplo, e terror. Aquelas decapitações que eram feitas na rede para fazer imagem, porque trata-se, na nossa época, sempre de fazer imagem. Se não houver imagem, não há coisa, né? São expressões de que entre o grande Satã e o eixo do mal não pode haver negociação. Há uma polaridade insuperável, uma síndrome de cortina de ferro, de que eu já falei aqui, uma síndrome de Guerra Fria. De novo, com outras características e qualidades agora. Então, os fundamentalismos religiosos, eu dei o exemplo ali em torno dos Bushes, mas o exemplo do outro polo desses fundamentalismos devem ser postos no plural, que é o terror islamista. Os franceses tomam muito cuidado em fazer essa distinção entre islamista, que é o partidário de uma determinada visão do Islã, uma visão século XVIII, que foi retomada, que é extremamente radical e que vê na jihad, na Guerra Santa, que deveria ser uma guerra interna, uma luta do homem consigo mesmo em busca de Deus, posta para fora, que é uma das interpretações óbvias, é uma guerra santa, posta para fora, ou seja, guerra. Então, os islamistas, que não são todos os islâmicos, tanto a confusão, o amálgama, como os franceses dizem, o amálgama entre islâmicos e islamistas, e islâmicos, muçulmanos, e árabes, que tem sido feito, também é um significante da polarização. Lá mais do que aqui, porque aqui nós estamos acostumados à convivência de diversas nacionalidades, né? Árabes e judeus se dão bem aqui, mas na França, nos Estados Unidos também, depois do 11 de setembro, mas na França, é frequente, razoavelmente frequente, ver uma pessoa que tem cara de árabe separada para haver controle de documentos, para que ele demonstre quem é. Como antigamente tinha aqui o delito, não era um delito, não era um crime, como é que chama, não, contravenção de vadiagem. O sujeito tinha que mostrar a carteira de trabalho. Se ele era pobre, se tinha cara de pobre, ele tinha que andar com a carteira de trabalho. Porque se ele fosse encontrado sem carteira de trabalho, era um delito de tipo menor, uma contravenção, a vadiagem. Lá, ter cara de árabe é um estigma, porque o árabe deve ser muçulmano e o muçulmano deve ser terrorista. Isso dito assim é de um absurdo tamanho que a gente tende a não acreditar, mas é verdade. Quer dizer, os liberais, no sentido mais generoso do termo, os jornalistas, a mídia, os políticos de maior responsabilidade na França, quando acontece um ato de terrorismo, invariavelmente, imediatamente chamam a atenção para evitar o amálgama, ou seja, de confundir aquele terrorista que, por acaso, é um muçulmano que gritou Allahu Akbar
com os muçulmanos, com quem se vive em paz, na França, e com os árabes, que nem são mais a maioria dos muçulmanos. Então, aí, na guerra de invasão, na Guerra Santa e suas manifestações de terror, sobre terror ainda vamos tratar em outro curso, né? Suas manifestações, seus atos de terrorismo, que são para produzir imagem e o efeito que se deseja, terror, medo, pânico. A tentativa de criar um Estado, como foi o Estado Islâmico da Daesh, o ISIS, de criar um Estado capaz de enfrentar o Ocidente ateu, incréu, infiel, traidor dos valores transcendentes, aqueles que são tomados fundamentalisticamente, cai lá. Como, não sei se esse ditado ainda está em vigor, mas eu vou reintroduzir o cá e lá, mas fadas há. Né? Mal está aqui como está ali. Basicamente, é isso. Cai lá. Fundamentalismos aqui, fundamentalismos ali. Nós vimos o fundamentalismo Trump. E estamos vendo aqui o fundamentalismo Damares, fundamentalismo Bolsonaro, que se manifestam de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, no negacionismo e cloroquinismo. Isso é uma forma de fundamentalismo anti-científico, em que a ciência é a inimiga. A ciência, a razão, a pesquisa, a medicina, a vacina, né, são o inimigo, tratados assim, como inimigo. Vimos isso no Trump demais. Os supremacistas brancos sendo altamente estimulados ali, e Charlottesville, para ficar com um exemplo só, as grandes violências contra as populações negras, que nós temos aqui também, como temos contra os terreiros das religiões de origem africana. São inimigo, ali habita o demônio. Assim. Então, os fundamentalismos religiosos têm também uma história. Quando tem várias histórias, claro, nacionais, religiosas, territoriais, geoestratégicas. Vamos pensar no Oriente Médio, Israel, o Estado de Israel e a Autoridade Palestina, né? Várias naturezas. Mas essa presença tão radical do fundamentalismo no momento das polarizações, no nosso momento hoje, tem um sentido que eu queria destacar aqui, que é, em larga medida, uma responsabilidade, culpa, que deve ser atribuída ao que a nossa civilização ocidental, aquela que saiu da fusão greco-judaica em território latino lá no século I, fez. Quando, depois de ter, por um tempo, do século XIV, começo do Renascimento em diante, até o XIX, feito uma corrida razoavelmente gentil até, entre a filosofia e a ciência como pretendentes mais salientes à verdade, porque havia também a arte, a religião, o direito, a moral, né? Mas os mais salientes, os mais capazes de vencer, no século XIX, a ciência tomou o trono. O que a ciência pode provar? Basicamente é isso. O que a ciência diz, ela prova. O que a filosofia diz, ela não prova. Ela evidencia logicamente, ou linguageiramente, ou intuitiva, né? Por intuição, no sentido de que só pode ser isso. A ciência prova, ela demonstra, porque ela funciona por uma redução do mundo àquilo que pode ser experimentável em laboratório, sob controle, e
experimentos de laboratório, pode ser replicado em qualquer lugar, desde que o protocolo seja seguido. Ganhou, século XIX. No século XX, quando as tecnologias começaram a despontar como um novo paradigma mental, quer dizer, um fazer acontecer que já não tem a ver com a verdade, tem a ver com a eficácia. Pense na bomba atômica. A bomba atômica foi criada para acabar com a guerra no Pacífico. Não foi o resultado da aplicação técnica, como era antes, de descobertas científicas que tinham sido feitas no interesse da verdade, sobre a fissão do átomo, ou o que fosse. Não, foi um trabalho conjunto de físicos e engenheiros do Projeto Manhattan para resultar numa bomba para acabar com a guerra, efeito prático. Então, as tecnologias que apareceram por meados, década de 40, mais ou menos, do século XX, como um novo paradigma da relação entre o imaginário humano e a realidade, no lugar que antes era ocupado pela verdade, mas não estava mais sendo, porque a ciência abriu mão da verdade em benefício da eficácia. Então, a tecnociência, a tecnologia, o logos técnico, né? O tecnologos, que o século XX conheceu e desenvolveu, de meados dele até a nossa época, até a planetarização da técnica, em que a verdade dançou inteiramente, nós estamos no reino da pós-verdade, mas a verdade que estava na mão da ciência, quando a ciência fez o seu acordo com as técnicas, quando a tecnologia emergiu no século XX como um novo paradigma, a ciência largou a verdade para cima, ela jogou para o ar. Jogou para o ar. Alguém pegou. Quem pegou? Quem tinha certeza e precisava de demonstração. As religiões reduzidas ao mínimo do fundamentalismo. O fundamentalismo é a interpretação literal de algo que tem pelo menos 2 ou 3 níveis de interpretação. Nas religiões tem a interpretação literal, tem a interpretação simbólica, a interpretação alegórica, a interpretação anagógica, tem vários níveis de interpretação até que um texto ganhe a complexidade do seu sentido de texto sagrado. Não é no literal que se encontra isso. Adão e Eva, um casal, as consequências que isso tem, se for levado ao pé da letra, né, envolve incesto, envolve uma série de coisas. O fundamentalismo é qualquer coisa, inclusive científica, mas no caso, mais poderosamente, porque é mais perigoso, religiosa, qualquer coisa religiosa que, na sua interpretação da religião e do mundo, se restrinja ao estritamente literal. Ora, o estritamente literal convence quem já está convencido. É a estrutura da religião, uma estrutura de certeza. Ela não produz conhecimento, então não tem dúvida. Ter recolhido no colo a verdade que a ciência largou para o ar deu aos fundamentalismos religiosos uma possibilidade que antes a própria estrutura social nossa, que foi gerada a partir da separação, no final da Idade Média, entre razão e fé. E depois o aprofundamento dessa separação pelo Renascimento, pelo moderno, de Descartes, daí em diante. A criação, no século XVI e XVII, de um espaço público ocupado pela razão e de uma esfera privada ocupada pela religião, pela fé, por Deus. Isso vale muito para a Europa, da qual nós somos descendentes.
muito menos para os Estados Unidos, onde as relações entre espaço público e esfera privada são muito agudas. Basta ver que eles têm na sua moeda "In God We Trust". E nenhum presidente americano acaba o seu discurso sem dizer que Deus proteja a América, né? Deus proteja os Estados Unidos. Mas aqui, para nós, herdeiros da Europa, onde foi criado, no século XVI, XVII, a separação entre espaço público e esfera privada, a religião estava na esfera privada, na ordem da crença, do saber que não duvida, que é a fé. Quando, já agora no nosso tempo, a ciência jogou para cima a verdade, que não precisava mais dela, porque no modo tecnológico, ela se resolvia pela produção de resultados, ou seja, pela capacidade de transformar a natureza em benefício da humanidade. Erro monumental, porque já não se refletia mais sobre essa diferença entre cultura e natureza, que foi tão pensada desde os sofistas no século V, de maneira agressiva, e daí em diante, no Renascimento, por exemplo, né? Cultura e natureza se tornaram tema. Nesse nosso momento, em que já não estava mais refletindo sobre isso, quando a ciência aceitou se reduzir a capacidade de produzir efeitos úteis sobre a natureza e convertê-la aos interesses humanos, ou seja, como Heidegger nos avisou desde a década de 70 do século passado, pôr a natureza simplesmente em disponibilidade, à disposição, nenhuma outra forma de desencobrimento da natureza cabe no reinado da essência da técnica moderna, como ele chamou, né? Da tecnologia, da planetarização da técnica, porque ele falou nesse mesmo ensaio, a questão da técnica. Quando isso aconteceu, um resultado que não era automático, não era uma derivação necessária, não estava previsto, mas um resultado de que as religiões fundamentalistas, nem todas as religiões são fundamentalistas, tenham contraído para si a verdade, foi que isso lhes deu a entrada no espaço público. O espaço público é o espaço da verdade. A ciência jogou fora, mas quem pegou entrou no espaço público. Entrou com a verdade no espaço público. A verdade é uma chave para o espaço público. É nesse caso, uma gazua. Gazua é aquela chave que o pessoal dos hotéis tem, que abre qualquer porta. Né? No fundo, é uma chave de invasão. É uma gazua. A verdade, contraída pelos fundamentalismos, serviu de gazua para o espaço público. E as religiões estão agora disputando poder no espaço público. Tem projeto de poder. Tem tomada de poder. Estão ganhando eleições. Estão fazendo partidos grandes, relativamente poderosos, aqui e além. Não é o único lugar aqui, mas nós aqui conhecemos, estamos de perto, estamos olhando, estamos de olho e estamos preocupados. Então, as polarizações têm essas figuras todas. Comecei pelos nacionalismos, acabei pelos fundamentalismos, mas o grave é que a polarização, excluindo o lugar do meio, aquele atrator do centro da tigela, né? Excluindo o lugar do meio, trazem de volta a questão do mal. Portanto, de nós e eles, ser uma estrutura em que eles têm que ser excluídos, têm que ser mortos, se for necessário. Ou expulsos, enfim, excluídos. Varrer do mapa político, nunca mais esse partido ganhará eleições, vai ficar 50 anos fora do espectro político, coisas desse tipo. Né? E também nós conhecemos aqui muito de perto.
mas que se espalham pela Europa. Quer dizer, hoje, os grandes beneficiários das polarizações são os partidos e grupos e for de extrema-direita, que estão se disseminando pela Europa, chegaram nos Estados Unidos, as coisas mudam. A história, que não acabou, é dinâmica, evidentemente, mas nesse momento nós temos a possibilidade, a necessidade e o dever de fazermos esse diagnóstico. E vamos ver como, a partir dele agora, prosseguimos. Ainda temos algumas aulas para ver até onde chegamos aqui nessa nossa questão desse semestre das polarizações. Bom, então, essa acaba aqui.